Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. São Paulo bate o Botafogo por 2-1 no Engenhão. Corinthians derrota o Bahia por 2-1 na Arena de Itaquera. Flamengo vence o Cruzeiro por 2-1 no Mineirão. Grêmio goleia o Santos por 3-0 na Vila Belmiro. A expectativa das informações para os jogos de hoje: Internacional e Chapecoense, Fortaleza e Palmeiras, Vasco e Atlético Paranaense, CSA e Ceará e, é claro, Goiás e Fluminense. Agora no Jornal Sport News. Corinthians 2, Wagner Love, Cleison. Bahia 1, gol de Gilberto de pênalti. Vamos às estatísticas do jogo. 16 chutes do Corinthians, 9 do Bahia, 3 chutes a gol para cada lado, 49% de posse de bola do Corinthians, 51 do Bahia, 396 passes trocados pelo Corinthians, 423 pelo Bahia, 83% na precisão de passe do Corinthians, 83 do Bahia, 12 faltas cometidas pelo Corinthians, 15 pelo Bahia, 2 cartões amarelos do Timão, 4 do tricolor baiano, nenhum cartão vermelho, 3 impedimentos, 2 do Corinthians, 1 do Bahia e escanteios, 4 da equipe do Corinthians, 3 para a equipe do Bahia. Cartões amarelos para o Corinthians, que foi no 4-1-4-1 comandado pelo técnico Fábio Carilli. O Corinthians recebeu o cartão amarelo com 25, Cleison, e o comandante do ataque, o 9, Wagner Love. O Bahia, que foi no 4-1-4-1 comandado pelo técnico Roger Machado. O Bahia recebeu 4 cartões, hein? Muito cartão da equipe do Bahia. Uso intenso do VAR nesse jogo. Cartões amarelos por Bahia, o 2, Nino Paraíba, o 28, Lucas Fonseca, o 5, Flávio, e o 98, Arthur. Tá de parabéns a equipe do Corinthians, que melhorou, né? Depois do Carilli dizer que era elenco de moleques, de garotos, o Corinthians realmente melhorou. Agora vamos ver como se dá na altitude de Quito. Mas no Campeonato Brasileiro volta a vencer. Ganha do Bahia em casa com certo sofrimento. Esse gol aí, hein? Foi contra? Foi o Nino Paraíba contra ou foi o Cleison? Ainda tá assistindo. O UOL colocou o Cleison. Eu também penso que é o Cleison. Vamos ver aí, no momento do cruzamento, o toque do Cleison. Vamos ver se a bola passa antes da interferência do jogador do Bahia. Eu acho que não, hein? Vendo por esse ângulo, penso que é o Nino Paraíba. O que aconteceu no segundo tempo do jogo foi a continuação do que aconteceu na primeira parte. O Corinthians com mais volume ofensivo, o Bahia bastante organizado, com estratégia mais centralizada, porém sem muita agressividade. Em um momento onde o time de Salvador mais oscilava, teve um pênalti a seu favor após jogada verificada no VAR e empatou com Gilberto. Mas a alegria do time baiano durou alguns minutos. O Timão conseguiu novamente se colocar na frente do placar com Cleison. A partir daí, o Timão nitidamente teve mais volume de jogo. No entanto, não conseguiu construir em chances efetivas para ampliar a vantagem de um gol. Nos minutos finais, o Bahia ainda teve mais uma chance na bola parada, mas ficou nisso. Vitória do Coringão na Arena de Itaquera e a confirmação do G4. O Bahia, com a derrota, ainda está em uma posição que lhe permite sonhar alto ao longo da competição. Pedrinho foi o destaque individual pela participação em praticamente todas as principais chances de gol do Timão. Parabéns à equipe do Bahia também. Conseguiu um resultado bom na Arena de Itaquera. Perdeu de 2-1, né? Poderia ter empatado, né? Mas a equipe do Bahia perdeu de 2-1 na Arena de Itaquera. Não é um resultado ruim. Já teve equipes que foram lá e conseguiram resultados piores. E o Bahia está em uma posição muito confortável na tabela. O Bahia fez uma gordura e é normal que em certo momento todos os times vão oscilar. Até o Flamengo, tá? Até o Flamengo. E os flamenguistas que não fiquem bravos comigo, vão oscilar. Só tem uma vai perder 2, 3, 4 seguidas. É normal a oscilação. E o Corinthians ganhou do Bahia, que pode, no condicional, estar passando por um início de momento de oscilação. Fábio Carilli analisa Corinthians 2, Wagner Love, Cleison. Bahia 1, gol de Gilberto. Temos 3 dias aí para preparar para o jogo de lá. Amanhã cedo a gente tem treino no CT. Claro que passam algumas coisas pela minha cabeça. Vou sentar com a minha comissão amanhã para a gente já começar a definir o time para o jogo de quarta. Boa noite, Carilli, Marcelo. Eu queria saber se você está satisfeito com o desempenho ofensivo da equipe, principalmente com o desempenho do Pedrinho, que hoje foi um dos destaques do Corinthians. Logo no início do jogo, 2 bolas que saíram do pé dele acabaram
carimbando a trave. O Pedrinho foi bastante participativo, chamou a responsabilidade. O Corinthians criou bastante oportunidades no ataque. Você está satisfeito com o desempenho ofensivo do Corinthians hoje? Sim. Mais do que falar da partida, falar das oportunidades, foi uma semana de pressão, né? Eu tinha preocupação de como o grupo iria reagir, e reagiu de uma forma bem positiva. E agora, a nossa sequência, pensar sempre no próximo jogo, pensar no jogo de quarta-feira. Estou feliz com o grupo, sim, cara. Desde o começo do ano, está sendo de muito trabalho, de muito entendimento. Tem jogo que as coisas acontecem da forma que a gente planeja, tem jogo que não. Mas faz parte, né, do dia a dia, a nossa preparação para a vitória. Também acontece do adversário preparar para resultados positivos também. Então a gente está numa crescente ainda. Carille, aqui à sua direita, desde a sua primeira passagem, já conhece algumas coisas da maneira com que você trabalha, que é não desistir de jogador e está sempre com o grupo completo utilizando jogadores. Mas por que o Bozelli, com você, perdeu espaço na temporada, sendo que no período pós-Copa América ele fez atuações boas e marcando gols, por favor? Porque o jogo está me mostrando que o Gustavo é melhor. Belmiro, também conhecida como a vila mais famosa do mundo. O Santos passa vergonha. Santos 0, Grêmio 3, gol de Luan após sobra na falta batida por Galhardo. Pepe após troca de passes com Everton, e Everton que recebeu na entrada da grande área, invadiu e bateu pro gol. Estatísticas: 18 chutes do Santos, 12 do Grêmio, 5 chutes a gol do Santos, 6 do Grêmio, 58% de posse de bola do Santos, 42 do Grêmio, 468 passes trocados pelo Santos, 346 pelo Grêmio, 82% na prestação de passe do Santos, 74 do Grêmio, 13 faltas cometidas pelo Santos, 15 pelo Grêmio, cartão amarelo do Santos, 4 do Grêmio, nenhum cartão vermelho, nenhum impedimento e 9 escanteios para o Santos, 2 para a equipe do Grêmio. Cartões amarelos para a equipe do Santos, que foi no 4-3, comandada pelo técnico Jorge Sampaoli. O Santos teve apenas um cartão amarelo para o venezuelano Soteldo, camisa de número 10 do Peixe. O Grêmio, que foi no 4-2-3-1, sob o comando de Renato Portaluppi, teve cartão amarelo para o goleiro 1, Paulo Vitor, o 5, Michel, o 11, Everton, e o comandante do ataque, o 9, Diego Tardelli. Impressionante como o Grêmio massacrou o Santos na Vila Belmiro. Ninguém esperava um resultado tão elástico, que foi construído no final do jogo. Tava 1-0 até os 43, 44, quando o Pepe marcou o segundo gol, aliás, o primeiro dessa série no segundo tempo, e também e o gol do Everton Cebolinha no finalzinho. Esse gol que você tá vendo aí na sua tela, seu smartphone, se você estiver vendo os jornais Sport News deste domingo. E a invencibilidade do Santos na Vila Belmiro é finalmente derrubada, e de forma cachapante. Após segurar o ímpeto santista durante o primeiro tempo, o Grêmio voltou mais ligado na segunda etapa, aproveitou bem as jogadas de contra-ataque e só não fez mais gols por conta do preciosismo de Everton, que perdeu o gol cara a cara com Everton. No entanto, o jogador da seleção brasileira foi um dos principais jogadores em campo e foi premiado com o gol que fechou o placar na Vila Belmiro. Logo aos 11 minutos dessa etapa complementar, Luan fica com a sobra após cobrança de falta de Galhardo, chuta no cantinho de Everson e abre o placar. Atrás do marcador, o Santos se lançou ao ataque e deixou espaços para o contra-ataque gremista. No final da partida, com os jogadores desgastados, o Grêmio matou o jogo em 2 jogadas de contragolpe fulminantes e com gols de Pepe e Everton, aos 42 e 48 respectivamente. Deu números finais à partida e levou os 3 pontos a Porto Alegre. Esta é a segunda goleada seguida da equipe gaúcha fora de casa. Há 2 rodadas, o Imortal do Rio Grande bateu o Cruzeiro por 4-1 no Mineirão. Com a belíssima vitória do Grêmio na Vila Belmiro, a equipe chega a 3 vitórias seguidas, enquanto o Santos chega a 3 jogos sem vencer. Impressionante como o Santos decaiu no Brasileirão. Era até esperado que desse uma oscilada, mas está oscilando muito, e é perigoso porque está se distanciando muito dos líderes. E o Grêmio chegando, depois de poupar em tantas rodadas do Brasileirão, o Grêmio está se recuperando, chegando, já está perto do G6 do Campeonato Brasileiro. O mais importante de tudo foi o que a minha equipe jogou. Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, analisa: Santos 0, Grêmio 3 na Vila Belmiro. Placar. E o Paulo Vitor fez grandes defesas. Depois a gente foi se encontrando no jogo. E principalmente no segundo tempo.
a construir situações de gols e fizemos 3 gols. Então hoje, mais uma vez, no início do comentário você falou que o Grêmio jogou bem. Para mim não é surpresa não, mas quando eu falo que o meu time joga o melhor futebol do Brasil, as pessoas acham que eu estou menosprezando as outras equipes. Eu não estou menosprezando ninguém. Meu time joga assim, e joga assim há 3 anos. O meu time não escolhe adversário nem local. Infelizmente para a gente nós estamos em 3 competições e no início do brasileiro nós perdemos muitos pontos importantes e muitos clubes se distanciaram. Então agora o Grêmio está somente em 2 competições, o Grêmio está recuperando esses pontos. Os últimos 3 jogos a gente conseguiu 2 grandes vitórias fora de casa contra o Cruzeiro e contra o Santos. São 2 equipes fortíssimas. E depois vencemos o Goiás em casa. Então, o nosso aproveitamento melhorou bastante no brasileiro, que a gente pode treinar um pouco mais durante a semana, descansar um pouco mais a equipe. E o Grêmio é isso aí. Agora é continuar trabalhando para continuar buscando as vitórias. No estádio Governador Magalhães Pinto, no Mineirão, Cruzeiro 1, gol de Thiago Neves, Flamengo 2, gol de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ontem teve gol do Gabigol e Jorge de Arrascaeta após cruzamento de Arão, corta-luz de Gabigol e Arrascaeta botou no barbante. Vamos aos gols da partida, as estatísticas, tudo aqui no Jornal Sport News. Estatísticas: 9 chutes do Cruzeiro, 13 do Flamengo, 3 chutes a gol do Cruzeiro, 5 do Flamengo, 42% de posse de bola do Cruzeiro, 58 do Flamengo, 359 passes trocados pelo Cruzeiro, 487 pelo Flamengo, 79% na precisão de passe do Cruzeiro, 85 do Flamengo, 9 faltas cometidas pelo Cruzeiro, 14 pelo Flamengo, 2 cartões amarelos para cada lado, nenhum cartão vermelho, 3 impedimentos cruzeirenses e 5 escanteios, 1 escanteio da equipe do Cruzeiro, 4 do Flamengo. Aí o pênalti bem batido pelo Thiago Neves, um pênalti meio duvidoso marcado contra a equipe do Flamengo no Mineirão. Cartões amarelos pro Cruzeiro, que jogou no 4-2-3-1 sob o comando de Rogério Ceni, foi por 28, Orejuda. Pro Flamengo, sob o comando do Mr. Jorge Jesus, que foi escalado no 4-2-3-1 também o Mengão. O Flamengo levou cartão amarelo com 13, Rafinha, e o 27, Bruno Henrique. Aí o gol do Flamengo. Gabigol no corta-luz, Arrascaeta na finalização. E o Cruzeiro mais uma vez sai derrotado do estádio do Mineirão. Impressionante a fase do Flamengo, hein? No primeiro tempo o Flamengo foi melhor que a equipe do Cruzeiro, criou mais oportunidades, apesar de que o Flamengo não estava criando tanto, muito toque de bola, mas dominando o Cruzeiro, que não conseguia sair no ataque. Depois até deu uma melhorada o Cruzeiro, pouco antes do gol de pênalti, mas o Flamengo mostrou que veio, né? Bateu o Cruzeiro na casa do adversário e de quebra chegou a sua maior sequência de vitória na história do Campeonato Brasileiro, 7 vitórias consecutivas. Com o controle da partida devido à superioridade técnica, o rubro-negro abriu o placar logo aos 7 minutos em gol do artilheiro do Brasileirão, Gabigol, e seu 17º gol, hein? Impressionante o Gabigol. Que fase tá o Gabigol, hein? Grande fase do Gabigol. Gabigol aproveitou o cruzamento perfeito de Gerson pela esquerda e de cabeça fez o seu 17º gol na competição. O Cruzeiro bem que tentou se lançar ao ataque e chegou a empatar a partida com um gol de pênalti sofrido por Pedro Rocha e convertido por Thiago Neves aos 38 minutos da primeira etapa. Na volta para o segundo tempo, o Flamengo voltou a dominar as ações do jogo e, salvo algumas boas chegadas dos donos da casa, construíram diversas chances. E em cruzamento de Ilharão pela direita, Gabigol fez belo corta-luz de Arrascaeta de primeira, fez o segundo do Fly e fechou a tampa do caixão cruzeirense no estádio Governador Magalhães Pinto. Ficou assim: Cruzeiro 17º colocado, Flamengo primeiro colocado do Campeonato Brasileiro com 45 pontos, 2. Jesus analisa: Cruzeiro 1, Flamengo 2. Ao top da tabela, e agora queremos defender a nossa posição com todo o respeito por todos os outros equipas que vêm atrás de nós, que têm legítimas ambições, como o São Paulo, como o Corinthians, como o Santos, Palmeiras. Portanto, todas estas equipas têm toda a ambição de poderem também conquistar este título, e nós vamos fazendo o nosso trabalho como fizemos hoje. A segunda pergunta
dizer que eu nunca ganhei nenhuma Libertadores. Portanto, o treinador do Grêmio tem muito mais experiência que eu. A equipa do Grêmio já venceu 2 ou 3 Libertadores que eu saiba. Portanto, é uma equipa nesta competição, muito mais experiente que eu. E o treinador do Grêmio, porque já ganhou uma Libertadores, tem muito mais experiência, é um treinador muito mais qualificado que eu. E, portanto, nós vamos fazer o nosso trabalho passo a passo, que é aquilo que temos vindo a fazer até agora. Jorge Jesus, boa noite. Flamengo fechou a primeira fase do Campeonato Brasileiro, como diz, campeão do primeiro turno, e abre o retorno vencendo o Cruzeiro no Mineirão. O senhor, primeira vez no Brasil, trabalhando com uma equipe brasileira, como tem observado o futebol brasileiro e se, na opinião do senhor, o Flamengo tem sobrado no Campeonato Brasileiro? Bom, vocês têm muito hábito de haver vencedores no primeiro turno. Eu não estou habituado a isso. Nós, na Europa, só somos vencedores quando acabam as competições. O que é importante é que viramos a primeira volta, como é que vocês dizem? Vocês não... Do Engenhão, Newton Santos, Botafogo 1, gol de João Paulo, São Paulo 2, gol de Hernanes e o outro do Pablo no finalzinho do jogo. Vamos às estatísticas desse confronto no Engenhão: 14 chutes do Botafogo, 17 do São Paulo, 5 chutes a gol do Botafogo, 7 do São Paulo. Tivemos também 54% de posse de bola do Botafogo, a bola rolada para Hernanes, Hernanes chegou, dominou, preparou, atirou, entrou. Aí o gol do Hernanes, 46% de posse de bola do São Paulo, 438 passos trocados pelo Botafogo, 382 pelo São Paulo, 81% na precisão de passe do Botafogo, 76 do São Paulo, 15 faltas cometidas pelo Botafogo, 22 pelo São Paulo, 3 cartões amarelos do Botafogo, 1 do São Paulo, nenhum cartão vermelho, 2 impedimentos para cada lado, 1 escanteio do Botafogo, 11 da equipe do São Paulo, cartões amarelos para o Botafogo, que jogou no 4-1-4-1 sob o comando de Eduardo Baroca, o 13 Fernando, o 8 Cícero e o 9 Luiz Fernando para o São Paulo, que jogou no 4-1-4-1 também sob o comando do técnico Cuca. Tivemos cartão amarelo para o Hernanes, o profeta, autor do primeiro gol do São Paulo no estádio Engenhão Newton Santos. Aí a comemoração do gol de empate do Botafogo, o gol de João Paulo, o Botafogo empatando, mas no finalzinho o Pablo conseguiu fazer o gol do São Paulo. Gol da vitória, São Paulo fez 2-1, venceu o Botafogo no Rio de Janeiro. A partida teve um primeiro tempo equilibrado, o Botafogo saiu jogando melhor, teve mais posse de bola e finalizou mais vezes no primeiro tempo. Apesar disso, foi o São Paulo que abriu o placar aos 37 minutos com o gol de Hernani. Nos acréscimos, João Paulo recebeu o passe de Bochecha e deixou tudo igual no placar. Na etapa final, o Botafogo deixou a desejar e o São Paulo se aproveitou. Explorou jogadas de velocidade e os contra-ataques, mas não conseguiu completar o gol. A partida parecia terminar empatada quando nos acréscimos Arboleda ajeitou de cabeça o lançamento feito por Daniel Alves e deixou o Pablo finalizar e garantir a vitória do tricolor paulista. Cuca analisa Botafogo 1, São Paulo 2. Nós, apesar de termos saído na frente, tivemos uma outra chance clara, que ela bateu na trave, correu a linha, né? Você consegue fazer o 2-0, te dá uma segurança maior. E nos acréscimos da primeira etapa, acabou o Botafogo numa jogada individual do João Paulo empatando a partida, né? Naquele momento é uma ducha que você vai para o vestiário tendo que acalmar os ânimos e renovar os mesmos para que você possa vir buscar o resultado. E nós jogamos o segundo tempo de maneira a vencer, nós nos posicionamos no campo de ataque, demos pouquíssimas oportunidades ao Botafogo, criamos algumas chances, né? Finalizamos mais do que o adversário, mesmo jogando fora de casa. Hoje, para você ter uma ideia, nós nos tornamos o melhor visitante, né? Então a nossa equipe fora de casa tem tido os resultados esperados, temos 17 pontos, se eu não me engano. Falta uma melhora nos resultados em casa. E merecemos vencer pelo que produzimos, principalmente na segunda etapa, né? Até o último minuto
buscando a vitória, se posicionando no ataque sem dar o contra-ataque, e acabamos no final recebendo aí essa vitória aí que nos cabe muito bem nessa retomada de turno. Quanto ao Daniel, você me falou quanto tempo você vai esperar. Ele jogou o jogo passado na lateral, ele jogou contra o CSA na lateral. Hoje ele jogou na meia, uma parte do jogo ele fez o quarto homem pela direita, e à medida que a gente vai sentindo o jogo, vai o posicionando na melhor maneira que ele vai se sentindo bem e que seja útil mais Aqui no Beira-Rio, o Internacional recebe a equipe da Chapecoense com um apito sob o comando de Diego Pombo Lopes, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Jucimar dos Santos Dias, e o VAR sob a operação de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Provável escalação do Internacional: do técnico Odair Helma, Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Quest, Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Wellington Silva, Nico Lopes e Paulo Guerreiro no comando do ataque. O técnico é Odair Helma. Já Chapecoense, do técnico Marquinhos Santos, Diego Eduardo Gum, Rafael Pereira e Bruno Pacheco, ele Carlos, Márcio Araújo, Camilo, Renato, Arthur Gomes e Everaldo. O técnico é Marquinhos Santos. Brasileirão Série A é Notícias do Esporte. Aqui em São Januário, o Vasco da Gama recebe o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, com apito sob o comando de Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Hélio Nepomuceno de Andrade Júnior. Provável escalação do Vasco: do técnico Vanderlei Luxemburgo, Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriquez, Leandro Castanho, Danilo Barcelos, Richard, Marcos Júnior Gaú, Rossi, Ribamar e Thales Magno no comando do ataque. O técnico é Vanderlei Luxemburgo. Já a equipe do Atlético Paranaense, o campeão da Copa do Brasil 2019, comandado por Thiago Nunes, da Vira-Campo com Léo, Eric, Matson, Pedro Henrique, Abner Vinícius, Matheus Bosseto, Lúcio Gonçalves, Everton, Felipe, Tony Anderson, Marcelo Cirino e Brian Goleiro no comando do ataque. O técnico é Thiago Nunes. Brasileirão Série A é no Notícias do Esporte. Aqui no Castelão, o Fortaleza recebe o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, com apito sob o comando de Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e Silbert Faria Sisquim, e o VAR sob o manejo de Rodrigo Carvalhante Miranda. Provável escalação do Fortaleza: do técnico Zé Ricardo, Felipe Alves, Tinga Quinteiro, Jackson e Carlinhos, Gabriel Dias, Felipe Juninho, Romarinho, Oswaldo e André Luiz no comando do ataque. O técnico é Zé Ricardo. Já a equipe do Palmeiras, do técnico Mano Menezes, deve ir a campo com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes ou Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa, Zé Rafael, William e Luiz Adriano no comando do ataque. O técnico é Mano Menezes. Brasileirão Série A é no Notícias do Esporte. Aqui no Serra Dourada, o Goiás recebe o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, com um apito sob o comando de um trio catarinense: Rafael Trace, Henrique Nel Ribeiro e Johnny Barros de Oliveira, e o VAR sob o manejo de Heber Roberto Lopes de Santa Catarina. Provável escalação do Goiás: do técnico Ney Franco, no gol Tadeu, Daniel Guedes, Fábio Santos, Rafael Vaz e Jefferson, Marcelo Hermes, Gilberto, Iago Felipe, Léo Senna, Giovanni Augusto, Leandro Garcia, Michael e Kaique no comando do ataque. O técnico é Franco. Já a equipe do Fluminense, do técnico Oswaldo de Oliveira, deve vir a campo com Muriel, Gilberto, Farazan, Digão e Caio Henrique, Yuri Alain Ganso, Nenê, Ione Gonçalves e João Pedro no comando do ataque. O técnico é Oswaldo de Oliveira. Brasileirão Série A é no Notícias do Esporte. Jornal Esporte News no ar, confira os destaques do programa de hoje. São Paulo bate o Botafogo por 2-1 no Engenhão. Corinthians derrota o Bahia por 2-1 na Arena de Itaquera. Flamengo vence o Cruzeiro por 2-1 no Mineirão. Grêmio goleia o Santos por 3-0 na Vila Belmiro. A expectativa, as informações para os jogos de hoje: Internacional e Chapecoense, Fortaleza e Palmeiras, Vasco e Atlético Paranaense, CSA e Ceará e, é claro, Goiás e Fluminense. Agora no Jornal Sport News. Corinthians 2, Wagner Love, Cleison. Bahia 1, gol de Gilberto de pênalti. Vamos às estatísticas do jogo.
16 chutes do Corinthians, 9 do Bahia, 3 chutes a gol para cada lado, 49% de posse de bola do Corinthians, 51 do Bahia, 396 passes trocados pelo Corinthians, 423 pelo Bahia, 83% na precisão de passe do Corinthians, 83 do Bahia, 12 faltas cometidas pelo Corinthians, 15 pelo Bahia, 2 cartões amarelos do Timão, 4 do tricolor baiano, nenhum cartão vermelho, 3 impedimentos, 2 do Corinthians, 1 do Bahia e escanteios, 4 da equipe do Corinthians, 3 para a equipe do Bahia. Cartões amarelos para o Corinthians, que foi no 4-1-4-1 comandado pelo técnico Fábio Carilli. O Corinthians recebeu o cartão amarelo com 25, Cleison, e o comandante do ataque, o 9, Wagner Love. O Bahia, que foi no 4-1-4-1 comandado pelo técnico Roger Machado. O Bahia recebeu 4 cartões, hein? Muito cartão da equipe do Bahia. Uso intenso do VAR nesse jogo. Cartões amarelos por Bahia, o 2 Nino Paraíba, o 28 Lucas Fonseca, o 5 Flávio e o 98 Arthur. Tá de parabéns a equipe do Corinthians, que melhorou, né? Depois do Carilli dizer que era elenco de moleques, de garotos, o Corinthians realmente melhorou. Agora vamos ver como se dá na altitude de Quito. Mas no Campeonato Brasileiro volta a vencer. Ganha do Bahia em casa com certo sofrimento. Esse gol aí, hein? Foi o Nino Paraíba contra ou foi o Cleison? Ainda tá assistindo. O UOL colocou o Cleison. Eu também penso que é o Cleison. Vamos ver aí, no momento do cruzamento, o toque do Cleison. Vamos ver se a bola passa antes da interferência do jogador do Bahia. Eu acho que não, hein? Vendo por esse ângulo, penso que é o Nino Paraíba. O que aconteceu no segundo tempo do jogo foi a continuação do que aconteceu na primeira parte. O Corinthians com mais volume ofensivo, o Bahia bastante organizado, com estratégia mais centralizada, porém sem muita agressividade. Em um momento onde o time de Salvador mais oscilava, teve um pênalti a seu favor após jogada verificada no VAR e empatou com Gilberto. Mas a alegria do time baiano durou alguns minutos. O Timão conseguiu novamente se colocar na frente do placar com Cleison. A partir daí, o Timão nitidamente teve mais volume de jogo. No entanto, não conseguiu construir em chances efetivas para ampliar a vantagem de um gol. Nos minutos finais, o Bahia ainda teve mais uma chance na bola parada, mas ficou nisso. Vitória do Coringão na Arena de Itaquera e a confirmação do G4. O Bahia, com a derrota, ainda está em uma posição que lhe permite sonhar alto ao longo da competição. Pedrinho foi o destaque individual pela participação em praticamente todas as principais chances de gol do Timão. Parabéns à equipe do Bahia também. Conseguiu um resultado bom na Arena de Itaquera. Perdeu de 2-1, né? Poderia ter empatado, né? Mas a equipe do Bahia perdeu de 2-1 na Arena de Itaquera. Não é um resultado ruim. Já teve equipes que foram lá e conseguiram resultados piores. E o Bahia tem uma posição muito confortável na tabela. O Bahia fez uma gordura e é normal que em certo momento todos os times vão oscilar. Até o Flamengo, tá? Até o Flamengo. E os flamenguistas que não fiquem bravos comigo, vão oscilar. Só tem uma vai perder 2, 3, 4 seguidas. É normal a oscilação. E o Corinthians ganhou do Bahia, que pode no condicional estar passando por um início de momento de oscilação. Fábio Carilli analisa Corinthians 2, Wagner Love e Cleison. Bahia 1, gol de Gilberto. Temos 3 dias aí para preparar para o jogo de lá. Amanhã cedo a gente tem treino no CT. Claro que passam algumas coisas pela minha cabeça e vou sentar com a minha comissão amanhã para a gente já começar a definir o time para o jogo de quarta. Boa noite, Carilli, Marcelo. Eu queria saber se você está satisfeito com o desempenho ofensivo da equipe, principalmente com o desempenho do Pedrinho, que hoje foi um dos destaques do Corinthians. Logo no início do jogo, 2 bolas que saíram do pé dele acabaram carimbando a trave. O Pedrinho foi bastante participativo, chamou a responsabilidade. O Corinthians criou bastante oportunidades no ataque. Você está satisfeito com o desempenho ofensivo do Corinthians hoje? Sim. Mais do que falar da partida, falar das oportunidades. Foi uma semana de pressão, né? Eu tinha preocupação de como o grupo iria reagir e reagiu de uma forma bem positiva. E agora, a nossa sequência, pensar sempre no próximo jogo, pensar no jogo de quarta-feira. Tô feliz com o grupo, sim, cara. Desde o começo do ano, está sendo de muito trabalho, de muito entendimento. Tem jogo que as coisas acontecem da forma que a gente planeja, tem jogo que não.
mas faz parte, né, do dia a dia, a nossa preparação para a vitória. Também acontece do adversário preparar para resultados positivos também. Então a gente está numa crescente ainda. Carille, aqui à sua direita, desde a sua primeira passagem já conhece algumas coisas da maneira com que você trabalha, que é não desistir de jogador e está sempre com o grupo completo utilizando jogadores. Mas por que o Bozelli, com você, perdeu espaço na temporada, sendo que no período pós-Copa América ele fez atuações boas e marcando gols, por favor? Porque o jogo está me mostrando que o Gustavo é melhor. Belmiro, também conhecida como a vila mais famosa do mundo. O Santos passa vergonha. Santos 0, Grêmio 3, gol de Luan após sobra na falta batida por Galhardo. Pepe após troca de passes com Everton. E Everton que recebeu na entrada da grande área, invadiu e bateu pro gol. Estatísticas: 18 chutes do Santos, 12 do Grêmio, 5 chutes a gol do Santos, 6 do Grêmio, 58% de posse de bola do Santos, 42 do Grêmio, 468 passes trocados pelo Santos, 346 pelo Grêmio, 82% na prestação de passe do Santos, 74 do Grêmio, 13 faltas cometidas pelo Santos, 15 pelo Grêmio, cartão amarelo do Santos, 4 do Grêmio, nenhum cartão vermelho, nenhum impedimento e 9 escanteios para o Santos, 2 para a equipe do Grêmio. Cartões amarelos para a equipe do Santos, que foi no 4-3, comandada pelo técnico Jorge Sampaoli. O Santos teve apenas um cartão amarelo para o venezuelano Soteldo, camisa de número 10 do Peixe. O Grêmio, que foi no 4-2-3-1, sob o comando de Renato Portaluppi, teve cartão amarelo para o goleiro 1, Paulo Vitor, o 5, Michel, o 11, Everton e o comandante do ataque, o 9, Diego Tardelli. Impressionante como o Grêmio massacrou o Santos na Vila Belmiro. Ninguém esperava o resultado tão elástico que foi construído no final do jogo. Tava 1-0 até os 43, 44, quando o Pepe marcou o segundo gol, aliás, o primeiro dessa série no segundo tempo, e também e o gol do Everton Cebolinha no finalzinho. Esse gol que você tá vendo aí na sua tela, no seu smartphone, se você estiver vendo os jornais Sport News deste domingo. E a invencibilidade do Santos na Vila Belmiro é finalmente derrubada, e de forma cachapante. Após segurar o ímpeto santista durante o primeiro tempo, o Grêmio voltou mais ligado na segunda etapa, aproveitou bem as jogadas de contra-ataque e só não fez mais gols por conta do preciosismo de Everton, que perdeu o gol cara a cara com Everton. No entanto, o jogador da seleção brasileira foi um dos principais jogadores em campo e foi premiado com o gol que fechou o placar na Vila Belmiro. Logo aos 11 minutos dessa etapa complementar, Luan fica com a sobra após cobrança de falta de Galhardo, chuta no cantinho de Everson e abre o placar. Atrás do marcador, o Santos se lançou ao ataque e deixou espaços para o contra-ataque gremista. No final da partida, com jogadores desgastados, o Grêmio matou o jogo em 2 jogadas de contragolpe fulminantes e com gols de Pepe e Everton, aos 42 e 48 respectivamente. Deu números finais à partida e levou os 3 pontos a Porto Alegre. Esta é a segunda goleada seguida da equipe gaúcha fora de casa. Há 2 rodadas, o imortal do Rio Grande bateu o Cruzeiro por 4-1 no Mineirão, com a belíssima vitória do Grêmio na Vila Belmiro. A equipe chega a 3 vitórias seguidas, enquanto o Santos chega a 3 jogos sem vencer. Impressionante como o Santos decaiu no Brasileirão. Era até esperado que desse uma oscilada, mas está oscilando muito e é perigoso porque está se distanciando muito dos líderes. E o Grêmio chegando, depois de poupar em tantas rodadas do Brasileirão, o Grêmio está se recuperando, chegando, já está perto do G6 do Campeonato Brasileiro. O mais importante de tudo foi o que a minha equipe jogou. Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, analisa: Santos 0, Grêmio 3 na Vila Belmiro. Placar. E o Paulo Vitor fez grandes defesas. Depois a gente foi se encontrando no jogo. E principalmente no segundo tempo. Aí sim a minha equipe começou a jogar, começou a aproveitar os espaços, começou a tocar a bola, valorizar mais do que nunca. Minha equipe joga dessa maneira. Começamos a construir situações de gols e fizemos 3 gols. Então hoje, mais uma vez, no início do teu comentário você falou que o Grêmio jogou bem. Para mim não é surpresa não, mas quando eu falo que o meu time joga o melhor futebol do Brasil, as pessoas acham que eu estou menosprezando as outras equipes. Eu não estou menosprezando ninguém. Meu time joga assim, e joga assim há 3 anos. O meu time não escolhe adversário nem local. Infelizmente pra gente, nós estamos em 3 competições e no início do brasileiro
perdemos muitos pontos importantes e muitos clubes se distanciaram. Então agora que o Grêmio está somente em 2 competições, o Grêmio está recuperando esses pontos. Os últimos 3 jogos a gente conseguiu 2 grandes vitórias fora de casa contra o Cruzeiro e contra o Santos, que são 2 equipes fortíssimas. E depois vencemos o Goiás em casa. Então, o nosso aproveitamento melhorou bastante no brasileiro, que a gente pode treinar um pouco mais durante a semana, descansar um pouco mais a equipe. E o Grêmio é isso aí. Agora é continuar trabalhando para continuar buscando as vitórias. No estádio Governador Magalhães Pinto, no Mineirão, Cruzeiro 1, gol de Thiago Neves, Flamengo 2, gol de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ontem teve gol do Gabigol e Jorge de Arrascaeta após cruzamento de Arão, corta-luz de Gabigol e Arrascaeta botou no barbante. Vamos aos gols da partida, as estatísticas, tudo aqui no Jornal Sport News. Estatísticas: 9 chutes do Cruzeiro, 13 do Flamengo, 3 chutes a gol do Cruzeiro, 5 do Flamengo, 42% de posse de bola do Cruzeiro, 58 do Flamengo, 359 passes trocados pelo Cruzeiro, 487 pelo Flamengo, 79% na precisão de passe do Cruzeiro, 85 do Flamengo, 9 faltas cometidas pelo Cruzeiro, 14 pelo Flamengo, 2 cartões amarelos para cada lado, nenhum cartão vermelho, 3 impedimentos cruzeirenses e 5 escanteios, 1 escanteio da equipe do Cruzeiro, 4 do Flamengo. Aí o pênalti bem batido pelo Thiago Neves, um pênalti meio duvidoso marcado contra a equipe do Flamengo no Mineirão. Cartões amarelos pro Cruzeiro, que jogou no 4-2-3-1 sob o comando de Rogério Ceni, foi por 28, Orejuda. Pro Flamengo, sob o comando do Mr. Jorge Jesus, que foi escalado no 4-2-3-1 também o Mengão. O Flamengo levou cartão amarelo com 13, Rafinha, e o 27, Bruno Henrique. Aí o gol do Flamengo! Gabigol no corta-luz, Arrascaeta na finalização. E o Cruzeiro, mais uma vez, sai derrotado do estádio do Mineirão. Impressionante a fase do Flamengo, hein? No primeiro tempo o Flamengo foi melhor que a equipe do Cruzeiro, criou mais oportunidades, apesar de que o Flamengo não estava criando tanto, muito toque de bola, mas dominando o Cruzeiro, que não conseguia sair no ataque. Depois até deu uma melhorada o Cruzeiro, pouco antes do gol de pênalti, mas o Flamengo mostrou que veio, né? Bateu o Cruzeiro na casa do adversário e de quebra chegou a sua maior sequência de vitória na história do Campeonato Brasileiro. 7 vitórias consecutivas. Com o controle da partida devido à superioridade técnica, o rubro-negro abriu o placar logo aos 7 minutos em gol do artilheiro do Brasileirão, Gabigol, e seu 17º gol, hein? Impressionante o Gabigol. Que fase tá o Gabigol, hein? Grande fase do Gabigol. Gabigol aproveitou o cruzamento perfeito de Gerson pela esquerda de cabeça, fez o seu 17º gol na competição. O Cruzeiro bem que tentou se lançar ao ataque e chegou a empatar a partida com um gol de pênalti sofrido por Pedro Rocha e convertido por Thiago Neves aos 38 minutos da primeira etapa. Na volta para o segundo tempo, o Flamengo voltou a dominar as ações do jogo e, salvo algumas boas chegadas dos donos da casa, construíram diversas chances. E em cruzamento de Ilharão pela direita, Gabigol fez belo corta-luz de Arrascaeta de primeira, fez o segundo do Fly e fechou a tampa do caixão cruzeirense no estádio Governador Magalhães Pinto. Ficou assim Cruzeiro 17º colocado, Flamengo primeiro colocado do Campeonato Brasileiro com 45 pontos, 2. Jesus analisa Cruzeiro 1, Flamengo 2. Ao top da tabela, e agora queremos defender a nossa posição com todo o respeito por todos os outros equipas que vêm atrás de nós, que têm legítimas ambições, como o São Paulo, como o Corinthians, como o Santos, Palmeiras. Portanto, todas estas equipas têm toda a ambição de poderem também conquistar este título, e nós vamos fazendo o nosso trabalho como fizemos hoje. A segunda pergunta, só quer dizer que eu nunca ganhei nenhuma Libertadores. Portanto, o treinador do Grêmio tem muito mais experiência que eu. A equipa do Grêmio já venceu 2 ou 3 Libertadores que eu saiba. Portanto, é uma equipa nesta competição muito mais experiente que eu. E o treinador do Grêmio, porque já ganhou uma Libertadores, tem muito mais experiência, é um treinador muito mais qualificado que eu. E, portanto, nós vamos fazer o nosso trabalho passo a passo, que é aquilo que temos vindo a fazer até agora.
Jorge Jesus, boa noite. Flamengo fechou a primeira fase do Campeonato Brasileiro, como diz, campeão do primeiro turno e abre o retorno vencendo o Cruzeiro no Mineirão. O senhor, a primeira vez no Brasil, trabalhando com uma equipe brasileira, como tem observado o futebol brasileiro e se, na opinião do senhor, o Flamengo tem sobrado no Campeonato Brasileiro? Bom, vocês têm muito hábito de ver vencedores no primeiro turno. Eu não estou habituado a isso. Nós, na Europa, só somos vencedores quando acabam as competições. O que é importante é que viramos a primeira volta, como é que vocês dizem? Vocês não... De Engenhão, Newton Santos, Botafogo 1, gol de João Paulo, São Paulo 2, gol de Hernanes e o outro do Pablo no finalzinho do jogo. Vamos às estatísticas desse confronto no Engenhão. 14 chutes do Botafogo, 17 do São Paulo, 5 chutes a gol do Botafogo, 7 do São Paulo. Tivemos também 54% de posse de bola do Botafogo, a bola rolada para Hernanes, Hernanes chegou, dominou, preparou, atirou, entrou. Aí o gol do Hernanes, 46% de posse de bola do São Paulo, 438 passos trocados pelo Botafogo, 382 pelo São Paulo, 81% na precisão de passe do Botafogo, 76 do São Paulo, 15 faltas cometidas pelo Botafogo, 22 pelo São Paulo, 3 cartões amarelos do Botafogo, 1 do São Paulo, nenhum cartão vermelho, 2 impedimentos para cada lado, 1 escanteio do Botafogo, 11 da equipe do São Paulo, cartões amarelos para o Botafogo que jogou no 4-1-4-1 sob o comando de Eduardo Baroca, o 13 Fernando, o 8 Cícero e o 9 Luiz Fernando para o São Paulo, que jogou no 4-1-4-1 também sob o comando do técnico Cuca. Tivemos cartão amarelo para o Hernanes, o profeta, autor do primeiro gol do São Paulo no estádio Engenhão Newton Santos. Aí a comemoração do gol de empate do Botafogo, o gol de João Paulo, o Botafogo empatando, mas no finalzinho o Pablo conseguiu fazer o gol do São Paulo. Gol da vitória, São Paulo fez 2-1, venceu o Botafogo no Rio de Janeiro. A partida teve um primeiro tempo equilibrado, o Botafogo saiu jogando melhor, teve mais posse de bola e finalizou mais vezes no primeiro tempo. Apesar disso, foi o São Paulo que abriu o placar aos 37 minutos com o gol de Hernani. Nos acréscimos, João Paulo recebeu o passe de Bochecha e deixou tudo igual no placar. Na etapa final, o Botafogo deixou a desejar e o São Paulo se aproveitou. Explorou jogadas de velocidade e os contra-ataques, mas não conseguiu completar o gol. A partida parecia terminar empatada quando nos acréscimos Arboleda ajeitou de cabeça o lançamento feito por Daniel Alves e deixou o Pablo finalizar e garantir a vitória do tricolor paulista. Cuca analisa Botafogo 1, São Paulo 2. Nós, apesar de termos saído na frente, tivemos uma outra chance clara, que ela bateu na trave, correu a linha, né? Você consegue fazer o 2-0, te dá uma segurança maior. E nos acréscimos da primeira etapa acabou o Botafogo numa jogada individual do João Paulo empatando a partida, né? Naquele momento é uma ducha que você vai para o vestiário tendo que acalmar os ânimos e renovar os mesmos para que você possa vir buscar o resultado. E nós jogamos o segundo tempo de maneira a vencer, nós nos posicionamos no campo de ataque, demos pouquíssimas oportunidades ao Botafogo, criamos algumas chances, né? Finalizamos mais do que o adversário, mesmo jogando fora de casa. Hoje, para você ter uma ideia, nós nos tornamos o melhor visitante, né? Então a nossa equipe fora de casa tem tido os resultados esperados, temos 17 pontos se eu não me engano, falta uma melhora nos resultados em casa. E merecemos vencer pelo que produzimos, principalmente na segunda etapa, né? Até o último minuto, buscando a vitória, se posicionando no ataque sem dar o contra-ataque, e acabamos no final recebendo aí essa vitória aí que nos cabe muito bem nessa retomada de turno. Quanto ao Daniel, você me falou quanto tempo você vai esperar. Ele jogou o jogo passado na lateral. Ele jogou contra o CSA na lateral. Hoje ele jogou na meia. Uma parte do jogo ele fez o quarto homem pela direita. E à medida que a gente vai sentindo o jogo, vai o posicionando na melhor maneira que ele
vai se sentindo bem e que seja útil mais Aqui no Beira-Rio, o Internacional recebe a equipe da Chapecoense com um apito sob o comando de Diego Pombo Lopes, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Jucimar dos Santos Dias, e o VAR sob a operação de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Provável escalação do Internacional: do técnico Odair Helma, Marcelo Lomba, Bruno Rodrigo Moledo, Vitor Quest Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Wellington Silva, Nico Lopes e Paulo Guerreiro no comando do ataque. O técnico é Odair Helma. Já Chapecoense, do técnico Marquinhos Santos, Diego Eduardo Gum, Rafael Pereira e Bruno Pacheco, Eli Carlos, Márcio Araújo, Camilo, Renato, Arthur Gomes e Everaldo. O técnico é Marquinhos Santos. Brasileirão Série A é Notícias do Esporte. Aqui em São Januário, o Vasco da Gama recebe o Atlético Paranense pelo Campeonato Brasileiro, com apito sob o comando de Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Hélio Nepomuceno de Andrade Júnior. Provável escalação do Vasco: do técnico Vanderlei Luxemburgo, Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriquez, Leandro Castanho, Danilo Barcelos, Richard, Marcos Júnior Gaú, Rossi, Ribamar e Thales Magno no comando do ataque. O técnico é Vanderlei Luxemburgo. Já a equipe do Atlético Paranaense, o campeão da Copa do Brasil 2019, comandado por Thiago Nunes, da Vira-Campo com Léo, Eric, Matson, Pedro Henrique, Abner Vinícius, Matheus Bosseto, Lúcio Gonçalves, Everton, Felipe, Tony Anderson, Marcelo Cirino e Brian Goleiro no comando do ataque. O técnico é Thiago Nunes. Brasileirão Série A é no Notícias do Esporte. Aqui no Castelão, o Fortaleza recebe o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, com apito sob o comando de Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e Silbert Faria Sisquim, e o VAR sob o manejo de Rodrigo Carvalhante Miranda. Provável escalação do Fortaleza: do técnico Zé Ricardo, Felipe Alves, Tinga Quinteiro, Jackson e Carlinhos, Gabriel Dias, Felipe Juninho, Romarinho, Oswaldo e André Luiz no comando do ataque. O técnico é Zé Ricardo. Já a equipe do Palmeiras, do técnico Mano Menezes, deve ir a campo com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes ou Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa, Zé Rafael, William e Luiz Adriano no comando do ataque. O técnico é Mano Menezes. Brasileirão Série A é no Notícias do Esporte. Aqui no Serra Dourada, o Goiás recebe o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, com um apito sob o comando de um trio catarinense: Rafael Trace, Henrique Nel Ribeiro e Johnny Barros de Oliveira, e o VAR sob o manejo de Heber Roberto Lopes de Santa Catarina. Provável escalação do Goiás: do técnico Ney Franco, no gol Tadeu, Daniel Guedes, Fábio Santos, Rafael Vaz e Jefferson, Marcelo Hermes, Gilberto, Iago Felipe, Léo Senna, Giovanni Augusto, Leandro Garcia, Michael e Kaique no comando do ataque. O técnico é Franco. Já a equipe do Fluminense, do técnico Oswaldo de Oliveira, da Vira-Campo com Muriel, Gilberto, Frazan, Digão e Caio Henrique, Yuri Alain Ganso, Nenê, Ione Gonçalves e João Pedro no comando do ataque. O técnico é Oswaldo de Oliveira. Brasileirão Série A é no Notícias do Esporte.